Salmo de número 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os meus pecados e sara todas as enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a sua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade renova cada dia. Renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande, em benignidade e em misericórdia. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas tantas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe a distância do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o evangelista Daniel de Oliveira, do Ministério do Sobrenatural, Igreja Casa da Bênção de Deus, da Bahia para todo o Brasil, bairro da Barra, Orla Marítima, da bela e querida São Salvador. Programa que está chegando em seu rádio, em seu celular, em seu computador ou em seu aparelho de televisão. Não é outro não, é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É gostoso, não é, levantar pela manhã em um dia 10, sexta-feira, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o show da bênção, é a voz do Espírito, por que não dizer, é a Universidade da Fé. É a bênção, é o show da bênção, da Bahia para todo o Brasil. Deus abençoe o povo da bela e querida Juiz de Fora que já estão conosco. Pirapora, Curvelo, Deus abençoe o povo de Três Corações, sul de Minas, Itajubá. Meu abraço ao povo lindo de Itajubá. Conselheiro Lafayette, olha uma lafaetense já ligada conosco, a pastora Efigênia Diniz, acordou cedo hoje, hein, Efigênia? Milagre, milagre. Seu pai, que era maquinista, acordava cedo. Sua mãe, para fazer o cuscuz de painho, levantava cedo. Você tem que aprender a levantar cedo como sua mãe Ana, pai e a sua família. Deus te abençoe,
Lafateense. Meu abraço ao povo de Conselheiro Lafayette, Santos Dumont. Ontem alguém me ligava e dizia, lembra de nós em Santos Dumont. Deus abençoe. Minha bela e querida e fria e gelada Barbacena, Carandaí. Deus abençoe Carandaí, onde temos uma igreja viva, abençoada. Meu querido, minha querida Pedra do Sino, aonde mora a família do nosso querido irmão Agostinho Magro, é pai da nossa pastora aqui de Salvador. Deus abençoe, em nome de Jesus, Pedra do Sino, aleluia. Pai da Sônia, esposa do missionário Vicente, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo lindo aí de São Luís, no Maranhão, já ligados conosco. Fortaleza, Deus abençoe. Deus abençoe o povo da cidade de Baependi. Eu não sei se é Minas, se é sul de Minas, Baependi. Deus abençoe Itajubá, Três Pontas, Alfenas, Lavras, a terra da linguiça, misericórdia. Lavras, a terra de belas faculdades, Deus abençoe. Varginha, Três Pontas, Boa Esperança. Deus abençoe minha bela e querida Florianópolis, que também já chegaram para estarem conosco. Deus abençoe o povo do Distrito Federal, Cruzeiro Novo. Deus abençoe Ceilândia, Braslândia. Deus abençoe. Deus abençoe também Jair Francisco, de São Gonçalo dos Campos. Eu não posso esquecer da minha bela e querida Princesa do Sertão, Feira de Santana. Deus abençoe, feirenses. Deus abençoe todo o povo lindo de Vitória da Conquista. Deus abençoe todo o povo de Santo Antônio de Jesus, Ilhéus. Deus abençoe todo o povo lindo da minha querida Governador Valadares. Ontem um pastor me ligava de Valadares e dizendo, Bispo Daniel, lembra de nós em Valadares. Deus abençoe Valadares, todo o Vale do Aço, Timóteo. Deus abençoe Caratinga, bela cidade onde temos uma catedral poderosa, Caratinga. Deus abençoe outro local que temos uma catedral, Coronel Fabriciano. Deus abençoe a cidade de Coronel Fabriciano, Caratinga, Timóteo, Governador Valadares. Deus abençoe. E eu não posso esquecer da bela Ipatinga também, e João Molevade, misericórdia. Essa cidadezinha esquisita é João Molevade. Mas nós temos a Casa da Bênção em João Molevade. Deus abençoe Sabará. Sabará já é região metropolitana da minha querida Belo Horizonte. Deus abençoe Sabará, Sete Lagoas. Deus abençoe todo o povo lindo aí de Belo Horizonte e a região metropolitana de Belo Horizonte, que acompanha os nossos programas, a bela e querida Betim, terra da empresa de carros Fiat. Deus abençoe vocês que trabalham na Fiat aí em Betim, que ligam sempre para mim. De Betim eu vou, sabe para onde? Deixe-me ver aqui. Macaé. Muitas pessoas nas plataformas de petróleo me acompanhando. Deus abençoe Macaé. Deus abençoe Campos dos Goitacazes, cidade de Campos. Se não me engano, em Campos nós temos também a Casa da Bênção. É uma cidade litorânea, uma cidade muito rica, muito bonita. Campos dos Goitacazes. Muitos petroleiros ali nas plataformas de petróleo, ouvindo a pregação e acompanhando o Bom Dia Espírito Santo.
Deus seja louvado pela grande audiência do nosso programa em todo o território nacional do Iapoque ao Chuí. Deus abençoe. A obra aqui é espiritual, a voz é do Espírito, é o vento que leva a unção. Bacia de Santos, Vanderlei de Oliveira, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Canela. E Deus abençoe toda a linda Baixada Santista, também que me acompanham, principalmente Santos, Praia Grande e São Vicente. Pastor José Genuíno já chegou para estar conosco. Vanderlei de Oliveira. Deus abençoe. Ana Maria Campos Souza também já chegou. Eunice Salles. Fique conosco, porque aqui é Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aumente o volume do seu receptor, porque nós estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia. É uma rádio onde nós temos programa há muitos anos e onde produzimos as lives ao vivo e a cores com o nosso diretor-geral Aécio, servo de Deus. Estamos pela rádio A Voz da Bênção em Cadeia. Estamos pela ICB RN Rio Grande do Norte, Natal, que transmite o nosso programa. Estamos pela Rede Dias Dávila, uma rede de rádios. Estamos pela Missão Gospel Rede e de Pregai. Estamos pela 98.3 Gospel FM comercial, também para toda a região metropolitana. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu peço a vocês que compartilhem os nossos programas, principalmente o de terça-feira, desta semana, o de quarta, o de quinta ontem, o de hoje. Ana Maria Campos Souza já chegou para estar conosco. Eliane Santos Queiroz, Eunice Salles. Este povo é um povo que acorda cedo, porque aqui é uma congregação online. Muitas destas pessoas, milhares delas, não é? Eu não conheço, talvez nunca irei conhecê-las, mas a eternidade nos revelará quantas almas nós edificamos. O mais importante não é só ganhar almas, é edificar as almas. Está escrito lá em Mateus capítulo de número 10, curar a casa de Israel. Antes de curar o ímpio, a casa de Israel tem que estar curada, perdoada, sarada. Como você vai pregar uma coisa que você não vive? Aí entra a palavra hipocrisia. Então, Deus me colocou aqui, não só para evangelizar, mas também para implantar a semente poderosa do Evangelho em cada coração, edificando o povo de Deus. Ouviram o que eu falei? Por isso que eu bato no peito, e digo, eu sou um evangelista. Eu levo o evangelho do reino e levo também o evangelho da cura, do perdão e principalmente da edificação para ser uma árvore frutífera. Tá bem? Então, aqui é uma congregação online. Isto é muito forte. Nós estamos ganhando almas lá em Moçambique. Nunca irei, eu acho que eu nunca irei a Moçambique. Mas lá tem frutos do meu trabalho. Angola, Porto, lá na França, na Alemanha, lá na Austrália.
lá em Sydney, na Austrália, lá no Chile, lá na cidade do México, lá nos Estados Unidos da América do Norte, lá nos Emirados Árabes, na Turquia, na costa do mar Mediterrâneo, ou terrâneo, não sei. Alguém que me ouve e que ligam para mim mandando mensagem, a sua palavra missionária, evangelista Daniel, me ajudou. É bom ajudar, não é? E a ajuda é para a eternidade. Aqui é forte, rapaz. Por isso que eu falo com vocês com muito respeito, com muito temor e tremor. Ajuda-me a continuar aqui. Agora, no dia 15, eu encerro a 3ª edição da Tenda de Moisés. Eu estou pedindo a toda a congregação online. Você crê no livramento? Você crê em proteção para você e sua família neste ano? Há várias profecias sobre este ano de tragédias e tragédias e tragédias e pandemias e guerra e colunas de fumaça e sangue e muita coisa ruim. Foi aonde Deus me deu o Salmo 91 para passar a toda a divina congregação para você enviar uma semente de R$91 para mim continuar aqui, levando a palavra da salvação, da cura, da edificação e do perdão dos pecados. Ouviu o que eu falei? Dia 15, quarta-feira, eu termino a 3ª edição da Tenda de Moisés. Algo sobrenatural que tem acontecido em meu ministério como evangelista. O encerramento é dia 15. E eu já estou aí orando, pedindo a orientação de Deus para voltar à tenda, para que possamos alcançar mais almas para Jesus. Você crê no livramento? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Uma semente de R$91, ou uma sementona de 910, para nos ajudar a continuar por esta internacional rede de salvação e cura divina. Será que vocês entendem o que eu falo? Uma semente de R$91 não vai lhe pesar. Não vai lhe fazer falta. Mas você vai plantar uma árvore de frutos bons. Porque aqui é árvore frutífera. É terra boa. É mensagem fiel e verdadeira. É algo original. Até o dia 15, faça um voto, faça, de enviar ou trazer em minhas mãos este voto de R$91. Eu não chamo de voto e nem de oferta. Eu chamo de semente. Semente. A semente, ela pode ser pequena, mas o importante não é o tamanho da semente. É a vida que está na semente. A semente de mostarda é uma das menores sementes das hortaliças. Menor do que a semente de alface. Mas o importante não é o tamanho. Jesus falou, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode transportar montes. Porque a semente de mostarda, ela é pequenina, mas nela tem vida. O evangelista Daniel aqui, ó, é pequenino. Posso dizer assim,
por isso que vêm as visões e as revelações, mas tem vida para passar para você que me acompanha em todas as partes do Brasil e fora do Brasil. R$ 91. A Marisete está colocando aí para mim o número do Pix. 71-9918-62232, Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Tá vendo esse bolinho aqui na minha mão? Ó, isso aqui é dinheiro, ó. Pagando compromissos aqui com a rádio. Chegou, eu paguei. Eu sou um bom pagador, porque meu nome sempre foi limpo. Ouviu o que eu falei? Então, seja águia. Ponha semente em terra boa. Abre seu coração. R$ 91 o livramento pela sua família. Não pelo dinheiro, mas pela fé que você tem. E a semente da vida. Nós temos que ser uma árvore frutífera. Nós temos que ser uma ovelha produtiva no lugar certo. Nós temos que ser um peixe de escama e não de pele. Nós temos que ser alimento, fonte, sal, luz para este mundo carente da verdade que liberta. Missionário Daniel de Oliveira, se eu tirar R$ 91 e mandar, vai me fazer falta. Não pense assim. Você está semeando em terra produtiva. Semana passada uma irmã me ligava dizendo: eu lhe acompanho há 40 anos. Aleluia. E ela me disse: eu já recebi muitas bênçãos, evangelista Daniel, através das suas pregações. Que bom, hein? Mas nunca mandou uma oferta para me manter aqui nesta cadeia internacional. Ouviu? Está entendendo, Marisete? Marisete está colocando ali o número do Pix. 7199186232. Sejam todos bem-vindos. Glória Cerqueira. Te abençoe, Glória. E a bela e querida família Cerqueira. Ah, não. É Glória Carques. Será que eu falei certo? Deus te abençoe, filha. Bem-vinda para esta congregação online. O despertar de um Brasil cristão. Bom dia, Espírito Santo. É louvado seja Deus, fale comigo para sempre, seja louvado. Ontem, antes de ontem, terça-feira, nós falamos aqui a palavra da profecia revelada a mim para revelar a todo o povo que me acompanham. Apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Às vezes é necessário você pôr a mão em sua fronte, sua testa, ou sua testinha, e profetizar, e jogar o lixo na lata de lixo, e dizer: apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Foi uma palavra revelada que abalou a Bahia e o Brasil. Muita gente depois me ligaram dizendo: eu recebi, eu ministrei sobre mim e Deus me abençoou. A memória do passado, porque às vezes o pai era um alcoólatra, a mãe era uma mulher desequilibrada. A cachaça, o cigarro,
a cocaína, o crack, entrou pela porta da sua casa, porque a autoridade da família deu legalidade. A violência, a agressividade, a estupidez, o adultério, a traição, a pederastia, o lesbianismo, a sensualidade satânica, palavras malignas entraram em sua casa porque as autoridades da casa deu legalidade. E isto feriu a sua memória, seu raciocínio. Este negócio de dar legalidade é terrível, rapaz. Porque o diabo arrebenta, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba, ele destrói sonhos e projetos de meninas, de meninos, de anciãos, de mulheres idosas. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer a legalidade para destruir. E se a pessoa abre para este campo do fracasso, o fracasso vem. Tudo começa com um ruído. Tudo começa com um toque. E depois vem o reboliço, o terremoto do inferno na família. Foi uma palavra muito profunda. Apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. A insônia, o pesadelo, a depressão, enfermidades, às vezes vêm da sua memória que te atormenta. Que você não dorme, você não come, você não tem prazer na vida. Porque a memória do passado te faz sofrer tanto que não há analista e nem psicólogo que te ajuda. Sou cunhada do saudoso pastor Ramos de Carvalho. Oh, que bom, Glória. Conheci muito Ramos, foi meu amigo quando eu morei em Brasília em 75, 76, 77. Andei muito naquela Brasília amarela que ele tinha. Viu, Glória? Deus te abençoe, filha. Por onde andam os filhos do nosso querido Ramos de Carvalho? Alguém me falou que eles moram em Belo Horizonte, eu não sei. Deus te abençoe, viu, Glória? Ramos de Carvalho, que foi o nosso vice-presidente, mineiro abençoado, que trabalhou muito ao lado de Tancredo Neves, que era também secretário da Embaixada das Filipinas. Está vendo que eu sei toda a história? Deus te abençoe, Glória. É um prazer saber que você passou a me acompanhar. Deus te abençoe, viu? Me manda notícias dos filhos de Ramos de Carvalho. Lembro quando eles nasceram, eram bebês. Foram curados por Jesus das amígdalas em uma cirurgia divina. Então, minha cabeça tá boa, viu? Então, escrevam aí, escrevam. Creia no que eu estou dizendo. Apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. É um assunto tão espiritual que esta semana foi o assunto que eu bati aqui para todo o Brasil. Porque tem gente depressiva, cancerosa, idética, asmática, cheia de doenças, por causa da memória que lhe atormenta, do acusador que te acusa. A Bíblia diz que dos teus pecados eu não lembro mais, e nem dos pecados da mocidade. Aí fica o diabo acusando, usando pessoas para lhe atormentar por causa do seu passado, às vezes de um escorregão.
todas grandes, mas todos afastaram, todos grandes, mas todos afastaram dos caminhos do Senhor. Mas glória, eles têm a semente, um dia voltarão. Fique na paz. Ramos de Carvalho foi um homem de Deus. Um dia eles voltam, ou pelo amor ou pela dor. Podia voltar pelo amor, né? Mas às vezes a dor o traz para ser salvo no dia do Senhor. Você entende o que eu falo? Então, irmãos, esta é uma palavra que está mexendo comigo desde terça-feira. Apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Lança no mar do esquecimento e toma posse, viu, Olair, da bênção de Deus. Ontem também eu transmiti aqui uma revelação. Jesus abençoa a minha vida financeira e da minha família neste ano. Profetiza. Há uma previsão de carestia, há uma previsão de morte. O ano começou com muitos acidentes de ônibus, carro, avião. Como eu fiquei triste ao ver aquele acidente de avião ontem. Aqueles incêndios lá, se não me engano, na Califórnia. Coisa terrível, coisa triste, irmãos. Por isso que nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. E temos que profetizar neste vale de ossos secos, que nem é um vale, é um deserto de ossos secos. Se nós não profetizarmos vida, quem profetizará? Se nós não trouxermos à luz o sal, quem irá trazer? Então profetiza. Jesus, abençoa a minha vida financeira e da minha família. Minhas mensagens que eu transmito aqui são simples, fáceis de compreender, porque Jesus é fácil de compreender. A palavra não é difícil, a palavra é fácil. Jesus falava diretamente com palavras simples. Vá e não peques mais. Perdoado te são os teus pecados. Levanta e anda. Vai lá, vai e veja. Ele sempre agiu assim. Atentai. Jesus abençoa a minha vida financeira neste ano e também da minha querida família. Hoje eu tenho uma outra revelação de uma palavra profética que eu vou pregar, que está no Salmo 103. E vocês podem começar a escrever a palavra revelada para hoje. Sabe qual é a palavra? Querem saber? Abra seus ouvidos e ouçam que o Espírito diz à igreja também online. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Você já pediu perdão dos pecados ontem, hoje? O que é pecado, evangelista Daniel de Oliveira? É a transgressão da lei de Deus. Tudo que você transgride, quebra, pisa, defeca, urina em cima das leis de Deus, é pecado. Quando a Bíblia fala para não matar, às vezes você não mata com arma de fogo, mas mata com a maldita língua. A fé de alguém? Pecado é a transgressão da lei.
Se você diz que ama a Deus e fala mal do seu irmão, pecou. Pecado é transgressão da lei. E até da lei estabelecida pelos homens. Se a lei do trânsito diz que você só pode fazer 80 e você faz 120, também desobedeceu. E naquela curva você poderá se perder. E assim sucessivamente. Pecado é transgressão da lei ou das leis. Por isso que a palavra que veio a mim, viu, Glória Caques, viu, Neuma Pedro, viu, Mussurunga, Dalva Rodrigues. É esta palavra que eu quero que vocês escrevam e peça a Deus. Perdoe os meus pecados. Eu não tenho pecado, missionário. Só de você não dizer que não tem, já pecou. Você sabia que há pecado que é para a morte, que é chamado pecado mortal? Sabe o que o evangelista João escreveu? Ele chegou a dizer: por estes nem ore mais, porque teve oportunidades e não regenerou. E João escreveu. Que é o pecado mortal, missionário Daniel? Vou lhe explicar. É aquele pecado oculto, é aquele pecado que não é confessado, aí vai gerando a morte espiritual e pode gerar também a morte prematura. Eu não tenho pecado, só de falar já pecou, porque a Bíblia diz que em pecados nos concebeu a nossa mãe. O pecado mortal é aquele que você não confessa. Aí destrói família, o adultério oculto, destrói casamento, destrói patrimônio, o pecado oculto lá na política, o pecado oculto do gerente, do chefe, do parente. Pecados! Espírito de Deus me levou na noite de hoje, uma palavra, eu cheguei aqui na rádio, falei com o nosso amigo, Salmo 101, 103, aliás, perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. É isto aí, Nice. Escreva aí, Mussurunga, escreva o que eu estou dizendo, não quebra a profecia não, viu? Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Por que dividido assim, missionário? Vou lhe explicar. Pensamento. Todos que pecam pelo pensamento, mas não põem em prática, mas pecou. Deus é onisciente. Palavras, quando sai do bocão, ou obras. Obras, assassinato, aborto, adultério, todo tipo de pecado. Eu e meus filhos estamos firmes. Sou mãe do Flávio, fotógrafo, trabalhou muito anos na catedral. Lembro dele. Lembro sim. Trabalhou até a nossa revista Impacto e a revista Impacto. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Rosilda, você nunca ouviu ninguém falando isto no rádio, não é, Rosilda? Porque eu sou evangelista. Eu tenho que evangelizar. Evangelho é boas notícias. Evangelho é libertação. Evangelho é poder de Deus. Perdoa meus pecados por pensamentos,
palavras e obras. É isto aí, Maria Catarina. Deus te abençoe, Rosilda. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. É isto aí. Escrevam, profetizam, confesse. Vocês estão ouvindo o programa Bom Dia Espírito Santo. Aqui é o evangelista Daniel de Oliveira, que tem uma missão que pesa sobre os ombros, de levar o evangelho geral, o evangelho total, o evangelho universal, o evangelho mundial, porque o homem sempre foi o homem e precisa da palavra da água que lava e do sangue que sela para a nova e eterna aliança. Escrevam: Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Vamos louvar a Deus, meu Brasil querido. Canta, Raquel. Bom dia, Espírito Santo. Jane, escreva aí, Jane. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Peça perdão, Maeli. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Hoje é dia 10. Canta, Brasil. Tereza, escreva, Tereza. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Peça perdão, Tereza. Glória, é isso aí, Glória. A paz do Senhor. Eu quero que você escreva, Tereza. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Ninguém detém, é obra santa. Canta, Raquel. Canta, Glória. Canta, Francisco. Canta, Marisete. Canta, Jane. Canta, Tereza. Canta, Soçoca. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. É isso aí, Eliene. Peça, Eliene. Peça, Eliene. Alguém pode me perguntar, evangelista Daniel, pode um pecadinho tornar-se pecado mortal? Sim. Quando não é confessado, quando não é apresentado a Deus e arrependido, pode tornar um pecado mortal. E o que é o pecado mortal? É aquele que te leva à morte espiritual? É aquele que te leva à morte prematura? É aquele que te afasta de Deus? Ouviu?
Existe grande pecado e pequenos pecados? Isto depende da confissão e do arrependimento. Pecado é transgressão das leis estabelecidas por Deus. Ouviu? Eu quero que nesta sexta-feira vocês profetizam publicamente. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis, porque às vezes a sua mente, sua alma está enferma. Confesse aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Escrevam: Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Manuel Rocha, escreva, Manuel. Deixa o Espírito de Deus tirar esta carga dos seus ombros e te ajudar a carregar a sua cruz cotidiana. Tá bem? Esta foi uma semana, está sendo uma semana muito forte no campo espiritual para mim. Na terça, na quarta e ontem também, nós falamos sobre o passar a mão sobre a fronte e dizer: apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. E houve muitos frutos nesta revelação que Deus me deu. Ontem nós falamos: Jesus abençoa a minha vida financeira e da minha família neste ano. E a palavra de hoje é esta palavra: perdoa os meus pecados. É campo altamente particular e espiritual. Porque às vezes você não quer sair e nem abandonar o erro, a transgressão. Mas se você confessar e pedir, Deus te ajudará. Perdoa os meus pecados, falhas, erros, por pensamentos, palavras e obras ou atos. Tá bem? Você está entendendo, Luísa Lopes, o que Deus está falando com esta igreja, congregação online? Vocês estão entendendo o que Deus está requerendo de nós para que a morte espiritual não venha matar a nossa salvação? Hoje é dia 10, atenção Salvador, atenção Avenida Paralela Le Parque Alphaville, atenção povo da Estrada do Coco, da Orla Marítima, Cajazeiras, Avenida 7 de Setembro, Carlos Gomes, atenção povo lindo do Cabula, da Cidade Baixa, da Suburbana, atenção povo da Vasco da Gama, do Vale do Ogunjá, Bonocô, Nazaré, Alto das Pombas, Alto do Cruzeiro, Alto das Bananeiras, atenção povo da região da Rua da Formiga, Beco do Bozó, misericórdia, Beco da Muriçoca, sangue de Jesus tem poder. Baixa da Égua, sangue de Jesus tem poder. É cada vulgo terrível que colocaram. Rua do Cabeça, olha que coisa, rapaz. Atenção, povo lindo da Lima e Silva, da Cidade Baixa. Porque hoje é sexta-feira 10. E hoje é a última sexta-feira do passar pela tenda para receber as ministrações espirituais do batismo com o Espírito Santo e a cura das emoções. Talvez você não tenha vindo no dia 3, primeira sexta, venha hoje, segunda sexta, dia 10.
8 horas da manhã, daqui a pouquinho, já são 5h55. 2 da tarde e 7 da noite. Largo das 7 Portas, 446. 3 horários hoje. E na Lima e Silva, 116, também 3 horários. Hoje é um dia abençoado na catedral e na sede. Quebra de maldições. Maldição herdada. Maldição adquirida. Maldição mandada. E maldição existe. Não está em minha cabeça. É bíblico. Maldição herdada. Maldição adquirida. Jesus falou da maldição adquirida. Quando o homem esquece de Deus, o diabo volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele. A palavra fala da maldição herdada que acompanha a pessoa até a 4ª geração, como também a bênção acompanha até a 4ª geração. A Bíblia fala da maldição mandada. Através da macumba, da feitiçaria, do batuque, do vodú, da pemba, do ódio, do rancor, da palavra maligna e negativa. Maldição herdada, mandada ou adquirida, porque adquiriu com as suas próprias mãos, não vigiou, pois dentro de casa uma pessoa falsa, maligna, satânica, que destruiu tudo que a sua família havia construído. Hoje é aquele dia que as pessoas bebem o cálice sagrado, o cálice do óleo da alegria, e se liberta diante da tenda com a oração da fé, a prece poderosa. Hoje é um dia que você deve faltar até seus compromissos para se compromissar com a misericórdia de Deus para com a sua família. Largo das 7 Portas, 446. Domingo, dia 12, no bairro da Liberdade, a Santa Ceia do Duelo dos Deuses. É a mensagem que eu preguei na Catedral dia 5, voltarei a pregar neste domingo pela manhã, na sede no bairro da Liberdade. É batalha, é duelo, é ringue. Paulo escreveu que a luta é constante contra as astutas ciladas do diabo. Então, domingo, dia 12, é a Santa Ceia, ali no bairro da Liberdade, com a mensagem O Duelo dos Deuses. Plural, viu? Dia 15, atenção Bahia. Por favor, a você mesmo, não é a mim não. Por favor, a sua família. Venha passar pela tenda dia 15 e traga a semente de R$91. É o último elo da campanha, talvez a última oportunidade deste grande livramento. Dia 15, na Catedral pela manhã, à tarde e à noite, e no bairro da Liberdade. E dia 19, já é outro departamento. Dia 19, o primeiro encontro, o primeiro culto, a primeira reunião, a primeira concentração, ali na Catedral, no Largo das 7 Portas, da Escola de Profetas. A Escola de Profetas, alguém já me perguntou
Vai ter apostila? Não. Vai ter esboço? Não. Vai ter revista? Não. É a glória de Deus que vai manifestar e falar conosco. É o rema, é a unção fresca. O homem prepara estudos, mas Deus quer fazer uma obra diferente. Eu não posso impedir o Espírito de operar. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então, deixe o Espírito trabalhar. Não ponha rédeas no Espírito. Não queira dominar o que Deus quer dominar. Então, a escola de profetas. E o mais gostoso é que ali em frente à catedral é avenida comercial. E no domingo pode estacionar carro à vontade. Vocês de toda a região metropolitana, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, vocês da grande região da Estrada do Coco, vocês de Mata de São João, Pojuca, Catu, vale a pena você vir na sua moto, no seu carro, para a escola de profetas. 8 horas da manhã começa, até 11 da manhã, ali na catedral. Se alguém lhe perguntar, você fala: eu estou indo para a escola de profetas, porque eu sou um profeta encostado. Eu não posso ser um profeta encostado. Deus vai tirar de mim o limo, a ferrugem, a creca, como diz o missionário Veloso. E você será uma nova autoridade para a salvação de almas. Dia 19, as 70 semanas de Daniel. São apenas 70 semanas. Sempre aos domingos, esta revelação, a escola de profetas, vai abalar, porque eu creio em um Deus que provoca abalo para ajustar os crentes quadrados, para formar a grande muralha, não da China, mas da Jerusalém espiritual. O teu poder renova o meu. Prepare para o dia 19, para o dia 15, para o dia 12. É um verdadeiro banquete, né? É um verdadeiro banquete. E mande também a sua oferta, mande a sua semente de R$91 para mim continuar aqui evangelizando, viu? Deixa Deus te usar. E eu profetizo gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá bege na sala de sua casa e a estrela de Davi brilhando. Eu quero ver passando ali uma oferta, um dízimo santo, se for santo, viu? Uma contribuição de amor para a obra de Deus. Coloque aí para mim o hino da oferta, porque aqui é um mega culto. E a Marisete está colocando ali o número do Pix. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador
Deus te abençoe, filha. eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Deus te abençoe, Luísa Silva. Deus te abençoe, Eliana Santos. Escrevam aí, profetizam, apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Se quiser escrever também, escrevam: Jesus, abençoe minha vida financeira e da minha família neste ano. Ou escrevam um pedido da mensagem de hoje: perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras, tá bem? Mande para mim seu pedido de oração agora. Vocês que me ouvem pela Gospel 98.3, o Telebênção, anote este telefone na porta da geladeira do guarda-roupa. Dulce Maria do Vale, Tatiana Moraes, Elenir Brandão. Tatiana já escreveu: Deus, perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. É isto aí, filha. Confessai e recebei a misericórdia de Deus. Pode me mandar uma mensagem digitada. Mande o nome dos homens da família, porque são eles que têm a semente, tem que ser semente boa. Mande o nome da rua, número de processos, o sonho complicado que você teve. Tudo é para este telefone, todos os seus pedidos. 99 711 78 81. Mande agora, tá bem? Seu pedido de oração, seu nome será anotado no livro profético dos anjos. Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. E atitudes são obras, né? É sempre a minha oração diante do Senhor. É isto aí, filha. Deus te abençoe, viu? Bom dia, pastor Daniel. A paz do Senhor. Meu nome é Alzira. Esta noite sonhei com 3 sapos. Acordei assustada, misericórdia. Sapo é obra de macumba ou perseguição, viu, Alzira? Você está me ouvindo? Deixa eu mandar a mensagem aqui para você. Sapos é obra de perseguição através de bruxaria. Faça a Deus um jejum até 11 da manhã. Entrega este sonho ao Espírito Santo de Deus. Dulce já escreveu: Deus, perdoe os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Luísa Lopes também, Edneide Arruda, Marisete Chagas. Ah, missionário, eu não tenho pecado. E quem não tem? O único que nasceu sem pecado foi Jesus. A Bíblia diz que em pecados nos concebeu a nossa mãe. Irmãos, a coisa é esta. O evangelista é para evangelizar. Eu não estou aqui brincando, não. Eu não levanto de madrugada para brincar. Não. Hoje era 3 da madrugada, eu já estava acordado. E o Espírito Santo falou comigo para transmitir esta palavra. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Tá bem? Eu sei que tem muita gente me ouvindo que nunca pediu a Deus perdão dos pecados. Quem pede perdão dos seus pecados não é o padre não, rapaz. É você. Se foi você que pecou. Não sentis? Peça misericórdia a Deus. Abra sua Bíblia.
Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo. Pegue a Bíblia lá no criado mudo, na estante, na penteadeira, na bolsa. Pegue a sua Bíblia, Janete. Escreva aí, Janete. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. E quem quiser escrever profetizando, apaga da minha memória o passado que me faz sofrer, escreva também. Às vezes você não me ouviu na terça, nem na quarta, nem na quinta, está ouvindo hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Salmo de Davi. Cristiane Gomes do Nascimento. A paz do Senhor, a paz, Cristiane. Escreva aí, Cristiane. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Escreva aí, Janete. Eu não quero saber qual é o tipo de pecado, não. Deus sabe. Vamos meditar no Salmo 103. Escreva, Edneide. Aqui é evangelista, rapaz. Pensamentos, palavras e obras, atos praticados. Mas se pecar só no pensamento, entristece o Espírito de Deus, porque ele é onisciente. Mas eu pensei e não pratiquei, mas pecou, porque ele é onisciente, entristeceu o Espírito Santo. É um pecado que não foi consumado, mas é um pecado. Pensamentos, palavras, quando sai aqui do bocão ou da boquinha. Obras, é a prática realizada aí, lasca tudo. Abra sua Bíblia. Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Olha o que falou o profeta, o levita, o rei, o homem de Deus Davi. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sabe o que é alma? Coração, pensamentos, emoções. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Davi era um homem liberto, realizado, feliz, porque ele tinha o seu pastor que ministrava sobre ele, Natã, e ainda Samuel. Ele tinha alegria em ir para a igreja e louvar a Deus, prestar o culto de adoração. Davi acreditava no santo óleo da alegria para ele viver feliz e cantando e sorrindo e tocando e dançando e salmodiando. Quando ele ia para a igreja, ele ia recitando salmos, por isso que tem os salmos de degraus. Ele ia cantando no caminhar para a casa do Senhor. Ele mesmo falou, alegrei-me quando me disseram, vamos para uma campanha, vamos para a igreja, vamos para um momento da oferta, do sacrifício, da ceia do Senhor. Ele era um homem realizado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mesmo que ele pecou, mas ele reconheceu o seu erro e pediu misericórdia. É isto aí, Vanderlei. Senhor, perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Amém, Vanderlei. Te abençoe, pastor amado. É isto aí, Marta Vital. É isto aí, Josélia Santos. Esta é a palavra revelada para hoje. Pecado é transgressão
do que Deus estabeleceu para nós caminharmos, princípios, tradição espiritual. Deus é tradicional e é renovado também. Davi falou: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, tudo, bendiga seu santo nome. Tudo que ele tinha para a glória era para a glória de Deus. O vestir, o andar, o agir, o ministrar, o ir para a igreja para cultuar a Deus. Nada era dele, por ele, para ele, era para a glória de Deus. Sua maneira de vestir, de pensar, de andar, com quem andava. Por isso que ele falou: bendiz, ó minha alma, o Senhor, estou realizado, estou feliz. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que é em minha vida é para bendizer a Deus. É para a glória de Deus. É para que as pessoas vejam que o Senhor é e está e estará comigo, viu, Patrícia? Escreva aí, Patrícia: perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras ou atos. Escreva. Não tenho força para escrever, evangelista Daniel. O Espírito de Deus te dá força. Perdoa os meus pecados, falhas, por pensamentos, palavras e obras. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Aleluia. Nunca ouvi, pastor, ninguém falando neste texto de perdoar pecados por pensamentos, palavras e obras. Eu sou evangelista. Tem gente que é cheio de título, mas não tem o Espírito Santo. Aí é uma cacimba sem água, um pote sem água. Tem casca, mas não tem vida. É uma semente seca, é um pé de elefante, é um sal sem sabor. Não te esqueças. Olha o que Davi falou. Perdoa os meus pecados e falhas por palavras e obras. É isso aí, Marisete. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha o que Davi falou. Eu não posso esquecer dos benefícios de Deus. Quais, missionário? A água é um benefício, hein? O ar que respiramos, o alimento que comemos, tudo foi criado por ele e para a glória dele. Está entendendo, Ginaldo Pinheiro? Escreva aí, Ginaldo. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Peça publicamente. Assim diz o Senhor: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus falou. Que ele falou é ordenança e mandamento. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios, os benefícios de Deus. 6:20. É ele, aleluia. Olha que palavra poderosa está no versículo 3. Olha que palavra saborosa. Olha que palavra original, que não tem adultério não. De pastores vaidosos, ladrões, bandidos do evangelho no altar, não. Aqui é palavra original.
originalidade, tradição espiritual, porque o espírito não muda, é o mesmo Deus, como o nosso espírito também. É isto aí, Patrícia. É isto aí, Edneide. É isto aí, Ginaldo. Senhor, perdoa os meus pecados por pensamento, palavras e obras. Amém. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados ou iniquidades. Ele quem? O homem? Não. Às vezes a esposa? Não. Às vezes o vizinho? Não. Às vezes a prima? Não. Às vezes o cunhado? Não. Mas a Bíblia me garante uma coisa, aricanta lebale xuriandecais, muito profunda, Sidney Santos. É Ele, Jesus, o Cordeiro que derramou sangue na cruz. Jeová, Ele mesmo falou, eu e o Pai somos um só. Uma vez ele falou para Moisés, fale para Faraó que eu sou o que sou. Ele é para mim médico, sim. Ele é para mim advogado, sim. Mas ele é também o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Eu sou o que sou, que você quer que ele seja. Ele será, segundo a medida da sua fé, e canta elexuriandecais. Você crê que ele perdoa? O parente não perdoa, a mulher às vezes não perdoa, está sempre passando na sua cara. O marido não perdoa. Mas a Bíblia me diz que ele lança no mar do esquecimento as nossas falhas, faltas. O pecado da mocidade ele não lembra mais. E quantas pessoas que te passa na cara, hein? Pecado, a falha da mocidade que você cometeu. O acusador acusando, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus já te perdoou, ó. E fica aquele dedo duro, aquela perturbada, aquele perturbado passando em seu rosto. Coisas do seu passado. Por isso que a palavra que eu falei aqui, na terça, na quarta e na quinta, Deus apaga da minha memória o passado que me faz sofrer, porque alguém te faz sofrer. Mas a palavra está me falando algo profundo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, pecados, e sara as tuas enfermidades. Por quê? A cura da enfermidade vem depois do perdão dos pecados? É fácil de raciocinar. É muito fácil de raciocinar. Ele perdoa para mim ter saúde, primeira saúde espiritual e depois a saúde física. É fácil de compreender. Diz que a Bíblia manda confessar, manda arrepender, manda pedir misericórdia, para que tire da memória aquilo que lhe afeta, que lhe sentencia, que lhe causa depressão, loucura, hospital todo dia, pronto-socorro, intubação, porque às vezes tem um pecado ali matando a fé, matando a bênção, matando sonhos, matando projetos. Eu quero que vocês escrevam: Deus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Está entendendo, Janete? Não é isso aí que é para escrever não, viu, Janete? Vigia. Jesus perdoa os meus pecados
por pensamentos, palavras e obras. Está entendendo, Dai Lisboa? Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Pecado velho, pecado novo, pecado cascudo e pecado que já está gerando morte. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. Às vezes você está doente, não precisa nem te falar. Por causa do roubo, da mentira, do adultério, da falta de entregar o que a Deus pertence. Também. Pode ver lá em 1 Coríntios capítulo, se não me engano, capítulo 6. Para onde vai o idólatra, vai o efeminado, vai o sodomita e vai o ladrão. O roubador, aliás. Ou o ladrão, a mesma coisa. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara. É ele que sara as tuas enfermidades. Está entendendo, Marta? Deus perdoa. Cadê Marta? É quem redime a tua vida da perdição, livra a tua vida da perdição e te coroa de honra, coroa de vitória, faixa de presidente, posição, dons de Deus. Ele quem perdoa todas as, aliás, é quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. Olha que transformação. E de misericórdia. Só tem misericórdia do outro quem tem o perdão. Sabe que no mundo nós temos aflições. E nós não podemos ser dedo duro, acusador de ninguém. Quem acusa é porque é discípulo de Lúcifer. Tem a síndrome dele. Às vezes nem sabe que tem, mas tem. Está entendendo, Angelice? Jesus perdoa os meus pecados por palavras, pensamentos e obras. É isso aí, Angelice. Quem enche a tua vida, aliás, versículo de número 5, quem enche a tua boca de bens e de sorte. É o que eu estou fazendo aqui, transmitindo coisas boas e sorte, baseado na promessa de Deus. Não é sorte de loteria, não. É baseado na promessa, nos princípios de Deus. Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade, sabe o que é mocidade? Tua força, teu ânimo, tua disposição. Aqui não está falando da mocidade, da idade, não. Eu tenho 70 anos. Pensa num coroa animado. Tem desânimo, não. Porque ele renova a nossa força. Quando não tem nada para nos abater. Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade renova como águia. Deixa eu marcar esse versículo aqui. Eu nem gosto muito da águia. Por que, missionário, o senhor não gosta muito da águia? Eu gosto mais da pomba. Porque ela é mansa, ela é humilde. A águia, eu só quero dela, sabe o quê? A visão e a força, nada mais. Por quê? Porque ela é carnívora.
A águia, quando pega uma presa, a primeira coisa que ela come é o cérebro da presa. O sangue de Jesus tem poder. Aí tem pastor que fala, eu sou águia. Da águia eu só quero a força e a visão, nada mais. Quero a unha dela não, rapaz. Quero o bico dela também não, para comer o cérebro do que ela pega, suas presas, aliás. A Bíblia está falando aqui, renova a sua força como águia. Da águia eu quero a visão e a força, nada mais. Não interessa nada mais. Gosta de mudar de pena, rapaz? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório. Olha que palavra. Está entendendo, Maria Garcia? Deus perdoa os meus pecados. É por pensamentos, viu, Maria Garcia? Palavras e obras. Pecado pela mente, pela palavra e por obras, viu, Simone Lustosa? Avani Santos, escreva aí, Avani. Não, Anavi Santos. Anavi, será que ela escreveu certo? Anavi Santos, escreva aí, Anavi. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Escreva aí, Simone. Angelice, Iraci. Escreva aí, pastor Gênison Souza, Canela de Fogo. Fez notórios seus caminhos a Moisés. Ó, que palavra linda, rapaz. Por que a Moisés? Patriarca, pastor fiel, andava na direção de Deus. Fez notórios seus caminhos a Moisés. Vai por aqui, siga aqui, fala aqui, ora aqui. E Moisés foi um excelente pastor. Tinha tenda no atendimento do povo no deserto. Seus feitos aos filhos de Israel. Termino agora. Misericordioso. É verdade. Piedoso. Aleluia. É o Senhor. Ponto e vírgula, longânimo, eternidade, a longanimidade de Deus é eterna, longânimo, grande em benignidade. Continue meditando no Salmo 103, tá bem? Escrevam, Deus apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Anote aí numa folha de papel. Deus apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. Escreva também, vamos lá. Perdoa, aliás. Jesus abençoa minha vida financeira neste ano e da minha família. E a palavra de hoje, que mexeu com o mundo do pecado, da transgressão das leis estabelecidas por Deus. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Deixa Deus te abençoar. Ore por mim, para que no abrir da minha boca saiam palavras para esta congregação online de cura da alma, do corpo, da mente
e os caminhos aprainados pelo Senhor para toda a eternidade. Escreva aí, pastor Alexandra: Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Por isso que eu falo com vocês com tremor, temor, às vezes medo. Ajuda-me a continuar aqui. Nós estamos por uma cadeia de rádios. Algumas delas é 0800, outras eu tenho que pagar. Tá vendo esse papelzinho aqui enrolado? Isso aqui é dinheiro, ó. Eu vou pagar hoje. Compromisso. Ajuda-me. Pregue o evangelho através da minha voz, palavra original. Que não tem malandragem, pilantragem não, viu? Que tem compromisso com o céu. Ai de mim se não pregar a palavra original. Ai de mim se não pregar o que Deus determina, porque eu sou um evangelista. Mande uma oferta de R$91, um dízimo daquele destravamento, daquela bênção. Deixa o diabo te enganar não, viu? Mande uma oferta, um voto, um dízimo, viu, Nem Santos? Viu, Janete, Dai Lisboa? Cadê a Daicota que sumiu? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Olha o número do Pix aí, 7199186232. Pregue o evangelho, faça alguma coisa em sua geração, nesta geração incrédula e perversa, adulterada, contaminada, cheio de homens vaidosos, carnais, avarentos nos altares. Faça a diferença, Jesus te ama. Esta é uma congregação online. Não deixe que eu só te ajude. Ajuda-me também a continuar aqui a obra de Deus. Aí alguém me liga e diz: 40 anos que eu lhe acompanho e sou uma pessoa abençoada pelas suas mensagens. Mas nunca ajudou, nunca mandou. Ah, eu não tenho um Pix, alguém da família tem. Isso não é desculpa não, Deus está vendo. Sua filha tem, sua neta tem, seu genro tem, sua colega tem, sua vizinha tem, até a cunhada tem, até a sogra tem Pix. Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Traga em minhas mãos na catedral, na sede, hoje, dia 10, na grande campanha da tenda da quebra de maldições, ou no domingo da Santa Ceia, ou no dia 15 de preferência. Tá bem? Vamos fazer a diferença, vamos? Vamos fazer como fez o beija-flor. O que fez o beija-flor, missionário? Vou lhe explicar. Havia um incêndio e o beija-flor enchia o papinho de água e derramava sobre as flores que estavam queimando. Aí o gavião falou: bestalhado, isso não vai resolver nada. Essas gotinhas de água, sua beija-flor, vai apagar nada? Aí ele falou para o gavião: eu estou fazendo a minha parte. Então faça a sua parte, eu faço a minha. E vamos ver o futuro na eternidade. E ele vai dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Foste fiel no pouquinho, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes você coloca a sua bênção em lama, na mão de vaidoso, de vaidosa. Vigia, viu? Examine, julgue, conheça. A sua bênção é para ganhar almas e não para edificar
uma alma com a vaidade. Quem tem ouvidos espirituais limpos pelo cotonete de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá bem? Logo em seguida, aqui pela Rádio Cruzeiro da Bahia e pela Rádio A Voz da Bênção, o apóstolo Jair de Oliveira, diretamente de Brasília Cristã 105.1, Distrito Federal, para toda a Bahia, para parte do Brasil em cadeia, com a Rádio Cruzeiro e a Rádio A Voz da Bênção, onde eu estava ouvindo, meu irmão, programa abençoado. Pensa em um verdadeiro apóstolo. Amo ouvir o meu irmão, porque ali também é palavra original. O velho não, ele completou 73 anos, está renovado. Eu nunca mais fiquei sabendo se ele está me assistindo. Às vezes ele é ouvinte oculto. 6h41, vamos falar com Deus. Do Iapoque ao Chuí, África, Ásia, Oceania, Américas, porque aqui é a voz do Espírito através da instrumentalidade humana. Deus! Desperta, Brasil! Estas foram as palavras reveladas a mim nesta semana profética. Apaga da minha memória o passado que me faz sofrer. E foram muitos frutos de pessoas que fizeram atos proféticos. Esta também foi a palavra desta semana. Jesus abençoa a minha vida financeira e da minha família neste ano. E hoje é esta palavra: perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Obrigado, Jesus, pelas palavras que tens me revelado, para me revelar a um povo que está nas trevas e não sabe como andar na luz. Que a bênção do Senhor os envolva em qualquer parte do Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, do Oriente ou do Ocidente. Que este programa, que está sendo compartilhado por milhares de pessoas, alcance, limpa, lava almas para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu oro por todos. Eu abençoo o programa a seguir, Cristo a Verdade que Liberta, com o apóstolo Jair de Oliveira, pela 105.1. Eu abençoo aquele povo, todos que estão me ouvindo e escrevendo. Perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Pai, eu oro pelos dizimistas e ofertantes, que amam o que eu amo, que vê o que eu vejo. Dai uma bênção para todos. Aqueles que ganham alma através da minha pregação, que o Senhor me dá. E eles podem examinar, julgar
e saber que as palavras que eu falo não são minhas, mas do Senhor que me deu a oportunidade de falar de ti. Aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, neste dia 10, dia que nós iremos passar o povo pela tenda de Moisés, ministrar o óleo da alegria e a palavra da prosperidade, do perdão, a palavra revelada. Abençoa todos neste dia, que estarão nos 6 cultos que teremos, 3 na catedral e 3 na sede. A nossa equipe ali trabalhando, segundo a direção de Deus. Abençoa o domingo da Santa Ceia no bairro da Liberdade. Às vezes eu fico pensando aonde eu vou colocar tanta gente, porque será a mensagem do duelo dos deuses, que também vai abalar o bairro da Liberdade. Eu abençoo em nome de Jesus, o dia 15, o encerramento da grande campanha. Muitos estarão entregando a semente de R$91 no último grande dia, para nós continuarmos aqui pregando o evangelho do reino de Deus, não o reino do homem, o reino de Deus. Abençoa o dia 19, o primeiro culto da escola de profetas. Daniel fala hoje. Abençoa o povo que virá de ônibus, de carro, de Uber, de táxi, para a grande escola de profetas. Porque o Senhor vai marcar um povo diferente, com uma diferença espiritual revelada. Ó Deus, abençoa todos que me acompanham, aqueles que colocaram o copo com água no rádio, a peça de roupa, frasquinho com óleo, caneta, para prestar vestibular ou concurso público, ou assinar contratos ou distratos ou recibos. Dai uma bênção. O enfermo seja curado, o endemoniado seja liberto. Aquelas pessoas que estão me ouvindo lá em Campos dos Goitacazes, lá em Macaé, aqueles que estão me ouvindo lá na orla de Florianópolis também, no carro, no ônibus, no Uber, no táxi, no metrô, na portaria de um prédio, aqueles que estão saindo de viagem, carro, ônibus, moto, avião. Misericórdia, misericórdia, repreendo os demônios que estão nas nuvens, nas encruzilhadas e nas bifurcações. Guarda aqueles que crêem na proteção divina, livra-os de todo mal. Ó Deus, sopra um vento frio e apaga aquele fogo que está destruindo a América do Norte. O Senhor me mandou orar pelo Brasil. Às vezes eu fico pensando por que o Senhor me escolheu para esta prece poderosa, para cobrir o Brasil do Iapoque ao Chuí. São milhares que estão orando comigo agora. Eu oro pelo estado do Paraná, tenha misericórdia do Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Liberta aquela terra da pederastia, da idolatria, do Exu do lodo que mora lá, misericórdia. Sara aquele estado tão rico, mas tão blasfemador contra Deus.
Eu oro pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Norte, meu querido Cuiabá, Mato Grosso do Sul, minha bela Campo Grande. Eu oro por Tocantins, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima. Oro pelo Distrito Federal e peço a misericórdia do Senhor por aquele pequeno estado. Sara aquela terra, porque foi de lá que veio a casa da bênção praticamente. Abençoa o apóstolo Jair de Oliveira, a nossa querida mãe Ruth, toda a nossa igreja no Distrito Federal. Ó Deus, as reuniões que haverão hoje na catedral, ali em Brasília, com o nosso querido missionário João Galdino, usa teu servo para abençoar Brasília e o povo de Brasília. Eu oro, meu Deus, pelo Amazonas. Oro pelo estado do Pará. Oro pelo estado do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, estado de Alagoas, Sergipe, Bahia. Oro pela minha querida Minas Gerais. Tenha misericórdia. Tantos desabamentos em Minas Gerais. Oro pelo estado do Espírito Santo. Tenha misericórdia do estado do Espírito Santo. Da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Oro em nome de Jesus, pelo estado de São Paulo. Intercedo com muita sinceridade pelo estado do Rio de Janeiro, onde a malandragem nos altares se espalharam pelo Brasil, misericórdia, por causa do Zé Pilintra, por causa do Boca de Fogo e do Exu Malandrinho. Sara aquele estado, Senhor. Abençoa Rio de Janeiro, São Paulo. Ó Deus do meu ministério, da minha vida, Deus das revelações que vem a mim, ajuda-me a administrar, para que eu possa passar a mensagem como vem do Senhor. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me patrocinam para estar aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Compartilhe este programa, viu, Lúcia? Eliene, Joel Ribeiro, Elenir, Marta Vidal. Há uma mensagem neste programa, como também no de ontem, no de antes de ontem e no de terça-feira, que abalou as estruturas do inferno. Porque quando eu chego aqui, chega a voz do Espírito através de mim. Meu abraço. E continue escrevendo. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Lúcia, escreva, Lúcia. É com você mesmo que eu estou falando. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. E você sabe por que Deus está falando com você através de mim. Escreva, Marisete. Já compartilhei. Eleni, Shalom. Deus os abençoe. Compartilhe este programa. Cairós profético. Escreva aí, Cairós. Jesus perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Hoje é esta palavra. E o Senhor quer ouvir a sua inscrição. Meu abraço a todo o povo da minha querida Sabará, Betim, Belo Horizonte. Aleluia!
Tu és boca de Deus nessa terra. Amém. Lúcia já escreveu: Jesus perdoa os meus pecados, pensamentos, palavras e obras. É isso aí, Lúcia. Angelis, Luísa, meu abraço, congregação online. Fale amém. Que é missionário? É isso mesmo. A congregação tem que dizer amém. Amém quer dizer uma palavra confirmando tudo que foi pregado, falado, anunciado, transmitido. Se a congregação não falar amém, não há o selo do Espírito. Ouviu o que eu falei? Tem que dizer amém para que seja selado o que foi falado. Se você falar não, quebra a profecia. Tem que dizer amém, 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 amém. É isso aí, Josélia, é isso aí, Luiz. Amém, amém. Está confirmado na terra. Tudo que ligar na terra, Aricanta, Lebala, Xiriandecais, é ligado no céu. Amém, amém, amém.